Com certeza você já ouviu falar em lavagem de dinheiro. Talvez você tenha visto em reportagens ou pessoas importantes da sociedade sendo envolvidas nesse tipo de prática ou acusação, mas você já parou para pensar o que seria isso? Como funciona? Como acontece? A lavagem de dinheiro é uma prática utilizada para encobrir a origem de dinheiro ilegal. Na prática, ela consiste em um esquema para fazer parecer que recursos obtidos por meio de atividades ilegais vieram de atividades legais. Isto é feito porque quando alguém consegue dinheiro através de atividades ilegais, como roubo, corrupção, tráfico de entorpecentes, esse dinheiro não pode ser simplesmente utilizado, pois a Receita Federal perceberia as irregularidades. Dessa forma, a lavagem de dinheiro é utilizada para, entre aspas, limpar o dinheiro, ou seja, criar uma falsa origem para ele. Trata-se de uma prática ilegal observada em diversos países ao redor do mundo, muitas vezes adotando inclusive o caráter internacional. Só para você ter uma ideia, de acordo com dados divulgados pela ONU, o valor estimado de dinheiro levado anualmente no mundo está entre 2 e 5% do PIB global, ou seja, algo entre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares. Essa montanha colossal de dinheiro é provavelmente superior ao PIB de 90% dos países do mundo. São Paulo já havia identificado 2,9 bilhões de reais com indícios de procedência ilícita. Mas quando o crime de lavagem de dinheiro é destaque nas manchetes, não se explica com detalhes como as organizações criminosas conseguem desaparecer com dinheiro sujo para em seguida fazê-lo reaparecer limpo. Quais mecanismos são utilizados para transformar bilhões de dólares sujos em dinheiro legal? É exatamente isso que vamos entender no Enigma do Mundo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O processo básico de lavagem de dinheiro ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é a colocação. Nessa fase, o lavador insere o dinheiro sujo em uma instituição financeira legítima. Isso geralmente ocorre na forma de depósitos bancários. Esta é a fase mais arriscada do processo de lavagem, pois grandes quantidades de dinheiro são bem visíveis e os bancos são obrigados a reportar as transações de alto valor. Segunda etapa são as camadas. Esta etapa envolve o envio de dinheiro através de várias transações financeiras para mudar sua forma e dificultar sua perseguição. As camadas podem consistir em várias transferências de banco para banco, transferências bancárias entre diferentes contas em diferentes nomes em diferentes países, fazendo depósitos e retiradas para variar continuamente a quantidade de dinheiro nas contas. Alterar a moeda do dinheiro e comprar itens de alto valor como barcos, casas, carros, diamantes, entre outros, para mudar a forma do dinheiro. Isso é o passo mais complexo em qualquer esquema de lavagem e trata-se de tornar o dinheiro sujo original, tão difícil de rastrear quanto possível. A terceira etapa é a integração. No estágio de integração, o dinheiro reencontra o país de origem em forma legítima, parecendo vir de uma transação legal. Isso pode envolver uma transferência bancária final para a conta de um negócio local, em que o lavador está investindo a venda de um iate comprado durante o estágio de camadas, ou a compra de 2 bois de uma fazenda de propriedade do lavador. Nesse ponto, os criminosos podem usar o dinheiro sem ser pego. É muito difícil pegá-lo durante o estágio de integração, se não houver a documentação durante as etapas anteriores. Existem muitas técnicas de lavagem de dinheiro que as autoridades conhecem e provavelmente inúmeras outras que ainda não foram descobertas. Aqui estão algumas das mais populares. A maioria dos esquemas envolvem alguma combinação desses métodos. Depósitos estruturantes, também conhecido como smoothings. Esse método implica em dividir grandes quantidades de dinheiro em quantidades menores e menos suspeitas. No Brasil, esse montante deve ser inferior a apenas R$ 2.000 para as pessoas físicas e R$ 6.000 para empresas, valor no qual os bancos
bancos devem comunicar transação para o governo. O dinheiro é então depositado em uma ou mais contas bancárias por várias pessoas, que são Smurfs, ou por uma única pessoa durante um longo período de tempo. Bancos no exterior. Os lavadores muitas das vezes enviam dinheiro através de várias contas offshore, contas abertas em paraísos fiscais, em nações que possuem leis de sigilo bancário, o que significa que, para todos os efeitos, esses países permitem contas anônimas ou apenas identificadas por números. Um esquema complexo pode envolver centenas de transferências bancárias entre bancos offshore. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, os principais centros offshore incluem as Bahamas, Ilhas Caimã, Hong Kong, Catar, Panamá e Singapura. Bancos subterrâneos alternativos. Alguns países da Ásia possuem sistemas bancários alternativos legais, bem estabelecidos, que permitem depósitos, retiradas e transferências sem a necessidade de documentação. Estes são sistemas baseados em confiança, muitas vezes com raízes antigas que não deixam trilhas em papel e operam fora do controle do governo. Isso inclui o sistema Awala no Paquistão e na Índia, e o sistema Fiat na China, Sociedade Fictícias, Shell Company. Estas são empresas falsas que existem sem outra razão além de lavagem de dinheiro. Elas recebem dinheiro sujo como pagamento por supostos bens ou serviços, mas na verdade não fornecem nenhum e nem outro. Simplesmente criam a aparência de transações legítimas através de falsas faturas, contratos e balanço. Investir em negócios legítimos. Os lavadores às vezes colocam dinheiro sujo em negócios legítimos de modo a limpá-lo. Eles podem usar grandes empresas, como corretoras ou cassinos, que lidam com tanto dinheiro que é fácil se misturar, ou podem usar pequenas empresas com o uso intensivo de dinheiro, como bares, restaurantes ou postos de gasolina. Essas empresas podem ser empresas de fachada, que realmente oferecem um bem ou um serviço, mas cujo propósito real é limpar o dinheiro do lavador. Esse método normalmente funciona de duas maneiras. O lavador pode combinar seu dinheiro sujo com as receitas limpas da empresa. Neste caso, a empresa relata maiores receitas de seus negócios legítimos do que realmente ganha. Ou o lavador pode simplesmente esconder seu dinheiro sujo nas legítimas contas bancárias da empresa, com a esperança de que as autoridades não comparem o saldo do banco com as demonstrações financeiras da empresa. Bitcoin, a nova fronteira da lavagem do dinheiro. Nos últimos anos, o Bitcoin emergiu como uma revolução no mundo financeiro, prometendo transações rápidas, seguras e, acima de tudo, descentralizadas. Contudo, essa moeda digital também atraiu olhares indesejados, especialmente de criminosos em busca de novos métodos para lavar dinheiro. A principal atração do Bitcoin para atividades ilícitas é o seu pseudônimo. Embora todas as transações sejam registradas em um livro razão público conhecido como blockchain, os indivíduos por trás dessas transações permanecem anônimos. Isso cria um ambiente perfeito para quem deseja ocultar a origem ilícita de seus fundos. Os criminosos desenvolveram várias técnicas para utilizar o Bitcoin na lavagem do dinheiro. Uma das mais comuns é os Smurfs, onde grandes quantidades de dinheiro são divididas em pequenas transações para evitar detecção. Outra técnica é o uso de mixers ou tumblers, que embaralham os bitcoins de diferentes usuários, tornando quase impossível rastrear a origem dos fundos. Os reguladores enfrentam enormes desafios para conter a lavagem de dinheiro através do Bitcoin. A natureza global e descentralizada da criptomoeda dificulta a imposição de regras uniformes. Além disso, novas tecnologias e métodos são constantemente desenvolvidos, tornando a detecção e prevenção um jogo de gato e rato. Enquanto as autoridades trabalham para fechar brechas, a própria comunidade de criptomoedas tem intensificado os esforços para combater o uso ilícito do Bitcoin. Exchanges de criptomoedas têm implementado medidas rigorosas de Know-Your Customer, ajudando a identificar e bloquear transações suspeitas. O Bitcoin representa um avanço significativo na tecnologia financeira, mas também traz consigo riscos consideráveis.
A utilização da criptomoeda para lavagem de dinheiro é uma realidade preocupante que exige uma resposta coordenada entre governo, reguladores e a comunidade de criptomoedas. Somente através da colaboração e da inovação contínua poderemos aproveitar os benefícios do Bitcoin enquanto mitigamos seus riscos. E aí, o que você acha? Deixa teu comentário e não esquece de seguir e assistir ao próximo vídeo que com certeza você vai gostar.